Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à cobertura do Estadão aqui no Connect Smart Cities, o principal evento sobre cidades inteligentes. E hoje a gente vai conversar sobre geodados, que são aqueles dados ligados a mapas e que trazem muitas constatações importantes para as cidades. E aí, para isso, eu estou aqui com a Mariana Gianotti, que é professora da USP, e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema aí, que é complexo, mas tão importante, né, Mariana? Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Logo mais você vai participar de um keynote, né, Mariana? E aí eu queria que você adiantasse um pouco dessa conversa, falando sobre os dados que as cidades coletam. A gente sabe que existe uma profusão de dados, mas uma certa dificuldade em usar esses dados, em saber qual é o objetivo e trabalhar esses dados. Como você acha que é possível, ao longo do tempo, né, com planejamento, torná-los cada vez mais eficazes em aplicações que realmente fazem diferença? Eu acho que tem várias camadas essa pergunta, né. A primeira camada é que há uma necessidade de um conhecimento técnico, né, que você precisa ter capacidades instaladas nos municípios, de pessoas que estão formadas com o conhecimento de como lidar com esse dado espacial que tem especificidades, que requer que você saiba mexer em programas, né, de computador específicos e que aí dificultam bastante que você consiga operar com esses dados de uma maneira mais cotidiana, né. Além disso, a gente está na era do Big Data, né, na era das Smart Cities, na era do grande volume de informações. Isso traz uma camada adicional, porque não basta simplesmente você não tem uma meia dúzia ali de opções para escolher, você tem muitas opções de dados, né, que você precisa ter também um conhecimento técnico para selecionar esses dados, limpar os dados, criar indicadores a partir desses dados que possam apoiar, né, as políticas públicas. E nesse caminho, né, uma das coisas que a gente vai comentar lá no painel, a gente tem um projeto que é em parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, com o Instituto Oriorô, né, e com a GIZ, onde o Centro de Estudos da Metrópole, que é o centro de pesquisa que eu estou associada, a gente desenvolveu uma plataforma de acesso aberto e gratuito, onde, sem precisar instalar esses programas específicos, que são os sistemas de informação geográfica, os gestores conseguem abrir na internet o mapa e olhar esses dados já espacializados. Além disso, tem uma série de operações que geralmente você precisa fazer. Então, eu vou dar um exemplo prático, né? Então, a gente tem várias dimensões que a gente precisa olhar para o urbano. Vamos supor que eu estou falando de educação, né? E aí eu quero incentivar o transporte ativo, ou seja, que as crianças consigam ir para a escola a pé, né. Então eu tenho a preocupação dessas escolas estarem próximas onde essas crianças vivem, mas mais do que isso, de ter uma qualificação nessa infraestrutura de transporte para que elas consigam chegar em segurança nas escolas. Então vai ter uma camada de dados, né, que vem, de um setor da prefeitura, que está fazendo esse monitoramento das calçadas. Aí você tem os levantamentos, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que tem o censo demográfico, que vem de outro lugar esse dado. Aí você tem o levantamento sobre as escolas, que você tem o censo escolar do INEP. Então veja que esses dados também, né, além de tudo, eles estão espalhados, né, e o Brasil tem uma riqueza muito grande de dados, mas não está tão acessível, tão à mão, a ponto de, né, você rapidamente conseguir baixar e trabalhar. Então essas camadas todas fazem com que, a despeito dessa importância de você cruzar essa informação para conseguir ver, né, se as escolas estão perto de onde você tem uma demanda, né, se o caminho, o trajeto, dessas crianças para a escola estão adequados, né, você tem as perguntas, mas na hora de você enxergar isso no mapa, você precisa trazer esses dados de várias fontes, fontes de dados heterogêneas, tratar esses dados e colocar eles, né, no mapa vai exigir essas especificidades. Então é um desafio, a gente ouve falar muito das digital twins, né, das cidades digitais, mas para construir isso na prática, né, tem um caminho aí a ser desenvolvido.
Mas, por outro lado, é muito também maravilhoso, né, você ter essa oportunidade. Então vamos mudar de tema agora, por exemplo, a questão dos ambientes alimentares, né. Então a gente sabe, hoje em dia tem uma discussão muito grande, que a gente tem uma grande oferta de ultraprocessados, né, e a oferta, por exemplo, de acesso a alimentos saudáveis, né, ela é mais escassa. Agora, quando a gente coloca isso no mapa, a gente começa a enxergar aonde que a gente pode, então, né, incentivar, estimular para que você tenha maior oferta de frutas, verduras e legumes a um local acessível para que essas famílias consigam incluir no cotidiano da alimentação. Então, são várias perguntas também de localização, né, que para a gente conseguir avançar no sonho da cidade de 15 minutos, onde cada um consegue organizar o seu cotidiano, né, de uma maneira, de um transporte limpo, transporte ativo, mas para isso a cidade vai ter que estar organizada de uma maneira que isso de fato seja possível. Então, trazer para o mapa nos dá oportunidade, mas os desafios nesse caminho também não são pequenos. As cidades maiores como São Paulo, por exemplo, ou BH, né, já têm um histórico de organização desses dados, mais de 20 anos, e tem geoportais, né, e muitos dados abertos, mas mesmo assim, ainda o dado muitas vezes ele não está trabalhado de uma maneira que para aquele gestor que não sabe mexer naquele sistema específico, ele vai conseguir abrir, olhar, pensar, né, e aí realmente exercer o que a gente está buscando, que é a política pública informada por evidências e dados. Então, para a gente conseguir, né, isso que tem se falado tanto, políticas públicas baseadas em evidências, políticas públicas informadas pela ciência, a gente precisa avançar nesse caminho, né, dos geodados. Mariana, você vai participar de um keynote, né, logo mais, e aí eu queria já antecipar um pouquinho dessa conversa de geodados. Como é que você acha, assim, apesar da profusão de dados, ainda é muito difícil convertê-los em aplicações, né? As pessoas às vezes não sabem muito bem como trabalhá-los. Como que a gente pode ter mais esses dados no planejamento das cidades? Essa questão da transparência, né, é bem interessante você ter levantado, porque a gente tem mais recentemente trabalhado com alguns dados. A gente, nessa plataforma, né, que é o GeoReduz, a gente tem a dimensão de saúde, por hora, saúde, educação, aí tem dados populacionais, dados de infraestrutura, e a gente está desenvolvendo uma dimensão de emergência climática. Mas falando especificamente dos dados de saúde, né, a gente pode, por exemplo, com dados que estão disponíveis no Brasil, ver aonde é a localização aproximada, né, de onde as pessoas que se internaram no determinado hospital, onde elas moram, né? E aí, esse tipo de informação, né, pode também revelar como, né, de fato, os registros estão sendo feitos, que estão associados a verbas que estão sendo concedidas, e aí ter uma localização mais específica, né, de questões que estão acontecendo. Acho que existe já um esforço bem interessante. Lá no SEM a gente também tem uma pesquisadora que trabalha, a Úrsula Pérez, que trabalha nessa parte de territorialização do orçamento, né, que é um tema super sensível, mas absurdamente importante. Em especial porque na hora que a gente coloca, quando a gente consegue colocar no território como é que essa verba pública está sendo distribuída, né? Infelizmente, em muitos casos, a gente vê uma sobreposição de investimento nas áreas que já são as áreas mais privilegiadas, né? E uma falta de investimento naquelas áreas que são justamente as áreas que mais necessitam do apoio, né, do poder do Estado para conseguir melhorar aquela situação. E eu também estou numa área, né, eu venho aí da área de pesquisa de mobilidade, e é impressionante, porque no fundo as cidades latino-americanas, mas em especial as brasileiras, elas foram constituindo essa estrutura de desigualdade socioespacial que as pessoas com menor renda, né, vão sofrendo esse processo que a gente chama de gentrificação, quer dizer, à medida que você tem uma infraestrutura, por exemplo, no metrô, né, que é muito centralizada, aumenta
valor dos imóveis que estão próximos ao metrô, as pessoas de menor renda não conseguem continuar morando ali, elas vão se afastando, e esse é um processo sucessivo que vai fazendo que justamente as pessoas que dependem do transporte público, porque elas não têm renda para ter um carro, acabam morando mais longe, e são também justamente as pessoas, né, que muitas vezes não podem recorrer a um trabalho remoto, porque têm menos anos de formação, geralmente estão em ocupações que são manuais, então a presença ela é importante para a pessoa trabalhar, e justamente ela vai morar mais longe. Então a gente foi criando, né, nas cidades brasileiras esses padrões espaciais que acabam demandando essas viagens pendulares longas, né, num sistema de transporte público que infelizmente não é priorizado, então as pessoas pegam ônibus superlotados. E se você pensar, né, olhando no mapa, né, então o que você está fazendo criando uma cidade que, se você olha em termos de capital humano, o número de horas pessoa que você desperdiça, né, só com esse movimento é gigante. Então o mapa ele vai trazendo para a gente essas várias novas visões sobre a cidade e permitindo também a gente ter novas hipóteses de como lidar com esse problema tão complexo, né, que é o ambiente urbano. Enfim. E o que você acha que pesa mais, né, no uso estratégico desses dados? Você mencionou a questão das diferentes bases, que realmente é um problema, mas você acha que tem alguma questão de falta de tecnologia, ou o que é ainda mais delicado, né, um receio aí das prefeituras, né, de às vezes abrir muito, né, uma transparência que pode acabar revelando coisas, verdades desagradáveis aí que eles não necessariamente querem abrir para a população? Então, aí vem a coisa maravilhosa da tecnologia, né? Porque, para além, eu preciso dar o crédito ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o trabalho do censo, que é maravilhoso, e que chega em todos os pedaços da cidade. Vale até mencionar, né, que mais recentemente, para quem está fazendo o levantamento, às vezes é muito mais difícil para ele entrar num condomínio de alto padrão para receber as respostas do que entrar numa favela, né? Mas, para além disso, o nosso sistema de saúde também tem um sistema de registro de informações que também é muito rico e muito maravilhoso, né? E também o sistema de educação. E aí, a parte, por exemplo, de habitação é uma que fica deficitária em termos da gente conseguir identificar, por exemplo, essas áreas, né, ocupadas por comunidades favelas, onde você tem assentamentos precários e onde você tem uma demanda habitacional que a gente até agora nem consegue medir com muita exatidão. Aí vem a tecnologia. A gente tem atualmente, em São Paulo, por exemplo, a gente tem 3 voos de levantamento LIDAR, que é uma tecnologia de levantamento de sensores a laser, que é maravilhoso. A gente tem trabalhado lá na Escola Politécnica com esse dado e a gente consegue, através desses levantamentos, identificar, né, esse volume construído da cidade e aí separar. A gente ainda não consegue separar exatamente, ainda mais numa área de comunidade de favela, que é muito complexa, né? A gente não consegue separar cada casinha, mas a gente consegue já com muito mais precisão, né, medir esse volume construído nessas áreas e, aos poucos, provendo dados, né, que não são ainda de uma cartografia, com uma acurácia posicional super exata, mas já nos dão muitas informações, por exemplo, sobre essas áreas de comunidades favelas. Então, a gente está fazendo, lá tem um doutorando que é o Fernando Gomes, que ele analisou esses dados do LIDAR, né, para as favelas de São Paulo, nessas 3 datas, e é impressionante o quanto que as favelas e comunidades cresceram, né, nesse período de 2017 até 2023. E o mais bonito do dado espacial é que você não apenas identifica que teve um crescimento importante, mas você sabe aonde está crescendo, aonde está verticalizando, né? E isso, em termos de dados e subsídios, para você pensar nas políticas da cidade, é algo super importante. E aí a tecnologia está vindo, né? Em outros países do mundo, o LIDAR, por exemplo, já está super consolidado. Aqui no Brasil ainda você conta nos dedos quem são, né, as pessoas capacitadas para extrair desse dado o tanto que ele pode nos fornecer. Então,
Então, tem aí essa missão, né, da gente reforçar a importância, por exemplo, da área da engenharia, né, dessa formação de pessoas que sejam capazes de lidar com forma mais competente para a gente conseguir extrair esses dados e aí informar as políticas públicas. Você tocou nesse ponto, né, de reduzir desigualdades, mas a gente sabe também que os dados existem em maior quantidade nos grandes centros, que são áreas historicamente mais ricas, mas ao mesmo tempo, onde as pessoas mais precisam de serviços, né, de infraestrutura, são nas áreas menos favorecidas, que têm menos dados. Como lidar com esse paradoxo? É uma agenda mais concentrada nas grandes capitais, até para você pensar, né, uma cidade que é menor, provavelmente a capacidade dos gestores ali de caminharem a cidade, conhecerem e conseguirem, então, atuar é muito maior. Mas tem um desafio que está por vir, né, que é um desafio relacionado a como as cidades vão ser tributadas, como as cidades vão conseguir recolher, né, para o orçamento com essa mudança que está tendo na legislação tributária. Então vai ter um desafio que as cidades aí, muito em breve, elas vão depender muito desse recolhimento, por exemplo, do IPTU, né? Aí mesmo que ela seja pequena o suficiente para os gestores conhecerem ela, terem um mapa mental na cabeça, elas vão precisar medir com mais regularidade para conseguir fazer uma atualização do cadastro do IPTU e para conseguir ter uma informação mais atualizada, né, eles vão ter esse desafio. Então, as cidades pequenas, apesar de ainda, né, não terem a complexidade grande da cidade grande, eu acho que o geodado também pode ajudar. E só para complementar a pergunta anterior, né, que você tinha falado sobre essas áreas pouco mapeadas, tem outra tendência que é muito interessante também, né, que é do mapeamento comunitário, ou do crowdsource mapping, ou enfim. A tecnologia já nos permite, né, que por conta de sermos sensores praticamente, porque a gente tem um celular que consegue pegar uma posição e registrar essa informação, nos permite utilizar isso também, né, como uma maneira de coletar dados primários para problemas específicos. Então, quando a gente fala de municípios pequenos, por exemplo, uma das coisas que acontece muitas vezes é você ter uma população em idade escolar, né, crianças que estão numa área rural. E aí você tem um desafio enorme, né, de propiciar para elas um transporte escolar, né? Então, com a tecnologia mais atual, é possível o município avançar em mapear, né, quais são os locais de residência dessas crianças que estão na zona rural, e aí trazer isso para o mapa, e aí pensar em cálculos para fazer a otimização da roteirização, para ir buscar essas crianças, enfim. Também sempre, o bonito da tecnologia é isso, né, que ele sempre propicia caminhos para a gente até lidar com problemas que às vezes a gente nem estava percebendo o tamanho do problema até medir, né, para entender o que está acontecendo. Então, eu acho que tanto para o pequeno quanto para o grande é possível encontrar justificativas para avançar nessa área. Então, realmente, os problemas mudam, mas a certeza é que sempre há problemas. E aí eu queria te fazer uma provocação. Se você tivesse um superpoder, se você pudesse escolher um dado para ser disponibilizado em todas as cidades que realmente fosse fazer diferença na vida das pessoas, qual seria? Nossa, essa pergunta é um desafio, né? Então eu vou começar desenrolando ela pela plataforma que é o GeoRedos, né? Lá a gente já reuniu informações básicas relacionadas à população, como por exemplo renda, né? Porque fazer o mapeamento da renda você consegue ver como é que é a distribuição dessas pessoas, com recortes que eu acho super interessantes, por exemplo, de gênero e raça. Então você consegue ver onde moram as mulheres negras da cidade, né? E você também tem uma parte de infraestrutura, com informações do entorno do domicílio. Se tem ou não calçada no entorno, como é que é a condição de arborização no entorno, e que isso vai ajudando a caracterizar. Somado a isso, a gente tem a parte de educação, que tem a infraestrutura. Onde estão essas escolas, quantas vagas elas propiciam, se tem ou não biblioteca, se tem ou não infraestrutura de internet e assim por diante. E a parte de saúde, né? Onde estão os equipamentos básicos de saúde, onde é que estão as UBSs, os hospitais, etc., com algumas informações adicionais. Mas tem uma que é o que a gente está trabalhando agora, que eu acho que
é algo que a gente precisa investir para todas as cidades, né, ou para a maior parte delas, são as dimensões básicas para a gente conseguir identificar as áreas de risco de deslizamento, inundação e mais propensas a sofrerem com o aquecimento devido às mudanças climáticas. A gente tem tecnologia para isso, né, para pelo menos propiciar as variáveis básicas, tem algumas iniciativas se esforçando para conseguir prover, mas para além dessas, a partir dessas informações básicas, ainda tem um trabalho muito importante, né, para você conseguir mapear o risco que está associado a um levantamento local, né? Então, se eu diria assim, um sonho, né, seria, por exemplo, que a gente tivesse nessas áreas de risco, pensando tecnologias Smart City, né? Uma identificação por meio de foto, vídeo, enfim, dessas condições, né? Que aí cruzando com as informações de suscetibilidade, eu acho que a gente ia provendo aí mais subsídios para a gente conseguir se preparar para essa adaptação relacionada às mudanças climáticas. Se fosse para escolher uma nesse momento atual que estamos, com os desafios atuais, eu acho que essa seria, enfim, uma das escolhas, né? Mas tem outras, tá? Mobilidade também, enfim, transporte público, muita coisa que a gente tem pouca informação para as pessoas conseguirem vivenciar o cotidiano nas cidades, mas é uma escolha. E você acha que as smart cities acabam sendo também uma resposta às mudanças climáticas, no sentido de que as pessoas estão se conscientizando de que é preciso ter um planejamento urbano melhor, antecipar problemas, né, conseguir ser mais resilientes dessa forma? É difícil dizer, porque eu acho que ainda tem uma discussão que, aliás, ontem estava na imprensa, né? Você tem aqueles que nem acreditam que isso está acontecendo. Então, eu acho que mais do que as pessoas engajarem nessa pauta, né, da importância da mitigação por conta das mudanças climáticas, tem uma questão prática e pragmática da adaptação, que aí seja, você, acredite você ou não que está tendo o fenômeno, vai ter que lidar, porque vai inundar, vai alagar, vai deslizar, vai ficar muito quente para andar no meio da rua, né? Então eu acho que as smart cities assim, a ideia, né, da smart city, ela permite que a gente corra atrás dessas tecnologias para nos apoiarem a lidar com essas situações, né? Então eu acho que é mais nesse sentido. Talvez eu esteja sendo pragmática demais, mas eu acho que é mais nesse sentido pragmático, né, de como a gente consegue ir ajudando as nossas cidades a se adaptarem, né, do que fazer a conversão sobre o entendimento, porque eu acho que são camadas mais profundas. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Foi muito interessante poder entender um pouco mais a importância dos dados e as nossas dificuldades também. Obrigadíssima pela oportunidade. E queria agradecer você que assistiu. Fique ligado aí para as nossas próximas conversas.